Gênesis capítulo 41 e versículo de número 28. Até o 33. Gênesis, capítulo de número 28, capítulo de número 41, versículo 28. Quem encontrou, diga amém. Aqui também no telão, você pode acompanhar a leitura também em nome de Jesus. Gênesis capítulo 41, e versículo 28 até o 33, diz assim: Esta é a palavra como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó o que ele há de fazer. Eis que aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra. E não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi duplicado, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus tem pressa em fazê-la. Agora, pois, escolhe Faraó um homem ajuizado e sabido, e ponha sobre a terra do Egito. Senhor, mais uma vez nós nos colocamos em oração ao Senhor, diante dessa palavra, porque ela é viva, ela é eficaz, e que o Senhor fale conosco de uma forma tremenda, pois só o Senhor tem esse poder, em nome de Jesus, amém. Bem, queridos irmãos, nós estamos falando sobre José, e começando falando sobre a vida dele, nós colocamos sobre sonhos, e nós tivemos a introdução acerca da vida de José semana passada, acerca do relacionamento do seu pai, com seus irmãos, e o que se decorre posteriormente a isso. Ele é vendido como escravo para o Egito, não especificamente ao Egito, para uma caravana de ismaelitas, que posteriormente ele é vendido na casa de Potifar, e lá ele é preso, acusado, mas a história de José, toda ela começa com uma frase que nós repetimos semana passada. Qual foi? E teve José um sonho. Repita você que não está aqui semana passada. E teve José um... Agora você vai dizer o seu nome no lugar de José. E teve um sonho. Tudo começa com essa fala. E teve José um sonho. Um sonho que não foi gerado aqui na terra. O sonho de José não foi gerado aqui na terra, nem ele entendia. Mas notem em que nós começando a falar semana passada, nós falamos um ponto, depois de uma longa introdução, que José teve de aprender a conviver com o tempo de Deus. A vida de José nos traz várias lições, uma delas que nós falamos semana passada é conviver com o tempo de Deus. Mas a segunda lição que eu quero aprender com os irmãos hoje é aprendendo a superar os dias de crise. Ter sonhos com Deus não é estar imune a crises. Não é estar imune a situações adversas. Porque, na verdade, são os momentos difíceis em que forjam os nossos corações. São os momentos de batalhas que forjam o nosso caráter. Alguém poderia virar para mim e perguntar assim: pastor, o senhor não queria que o nosso caráter ele fosse forjado naturalmente? Queria. O senhor não queria
que a vida não tivesse sofrimento? Queria. Assim como você, eu também penso assim. Mas só que não é assim. Só que na prática não é assim. Você vai voar. Esses dias eu estava vendo seguindo alguém no YouTube, que ele é um especialista em questões aéreas, e estava vendo alguns acidentes aéreos, algumas polêmicas que surgem. Aí eu estava pensando uma coisa: você tem 2 aviões, e você avalia o piloto pelas horas de voo, sim ou não? Pelas horas de voo. Aí coloca na sua frente 2 aviões, o mesmo modelo, a mesma tecnologia de ponta, e nenhum avião tem lá um piloto que tem 100 horas de voo. E o outro avião tem um piloto que tem 5.000 horas de voo. Você vai preferir viajar com aquele que tem 100 horas de voo ou aquele que tem 5.000 horas de voo? É óbvio que você vai preferir o que tem 5.000 horas de voo. Por quê? Porque aquele que tem 5.000 horas de voo, ele passou por situações em que aquele de 100 horas não teve. Turbulências. E é assim que eu estava avaliando aquele voo mesmo da Air France. Aconteceu por causa de um piloto inexperiente. Que o experiente foi para dentro dormir e o inexperiente se deparou com uma situação em que ele não soube lidar com ela. E quando o experiente chegou, o caldo já tinha tornado há muito tempo. Mas o que eu quero dizer com isso? Situações são momentos de crises em que nos forjam. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: se um piloto ele é avaliado pelas horas de voo, como o crente ele cresce? Não é com horas de voo, mas a nossa experiência com Deus se vem a partir de crises e de situações adversas, situações complicadas, situações em que muitas vezes que vão nos ensinar a nos equilibrar diante de situações adversas. E José, nós aqui vemos que José estava passando por uma crise, não só uma crise pessoal, mas José estava diante de uma crise mundial. Qual era essa crise? O mundo vai ter 7 anos de fome. Mas antes dos 7 anos de fome, o que o mundo ia ter? Principalmente o Egito, 7 anos de fartura. Só que é interessante que quando José interpreta o sonho de Faraó, José desenrola o rolo todo, meu irmão. Ele entrega o recado todo. Em que sentido? Olha aqui, Faraó, Deus manda te falar o seguinte: que vai vir sobre a terra do Egito, que é simbolizado pelas as 7 vacas gordas, as 7 espigas vistosas e bem cuidadas, 7 anos de prosperidade, 7 anos de abundância. Mas as 7 espigas queimadas, ruins, que comiam as 7 espigas boas, e as 7 vacas magras, que comiam as 7 vacas gordas, são 7 anos de muita fome e muita situação adversa que virá sobre o Egito. José virou e falou o seguinte para Faraó, eu vou falar aqui no português, claro: Deus tem pressa em fazer e vai acontecer. A crise vai acontecer. O momento difícil vai acontecer. Então, a primeira coisa que você tem que entender: não tem oração que vai desviar a crise da sua vida. Diga misericórdia. Né, Lelis? Ana Luísa que gosta de falar misericórdia, por isso que eu olhei para a cara do Lelis. Misericórdia. Olhe bem, não tem oração que desvie a crise da vida do crente. Porque o próprio José que falou com o Faraó, Deus é que determinou. E não vem com a conversa que a oração do crente muda a vontade de Deus, porque não muda. Porque senão
a imutabilidade de Deus estaria em xeque. Não muda, a oração não muda Deus, a oração muda quem ora. A oração não muda Deus. Então ele falou a primeira coisa: vai vir, a crise virá, o momento difícil virá. Mas José virou e disse o seguinte: mas como nós escolhemos passar pela crise? Como nós escolhemos? Se livrar da crise, ninguém se livra, mas nós podemos escolher como passar por ela. Escolher, eu já falei isso aqui não sei quantas vezes, mas tem gente que nunca ouviu. Escolher o dia da morte, ninguém consegue escolher, né? E se pudesse escolher, eu queria trocar com aquele que tem a senha atrás de mim. E eu ia falar com ele assim: Deus mandou te dizer, troca de lugar comigo. Mentiria na cara dura. Que ninguém quer morrer, irmão. Mas ninguém pode escolher o dia de morrer, mas nós podemos escolher de que forma nós estamos diante de Deus quando nós vamos morrer. Nós não podemos escolher coisas, mas nós podemos escolher como passar por aquele momento. José falou com o faraó isso: você não pode escolher se livrar da crise, mas você pode ser autor ao invés de vítima naquela crise. O que mais tem no nosso meio, não só na igreja, na sociedade, são vítimas das crises. São pessoas em que se colocam na posição de vítima. São pessoas em que se colocam em condição seguinte: o culpado. Sempre já andaram com pessoas que sempre têm um culpado para alguma coisa? Tem. Eu já disse aqui que daqui a 20 anos, ou pode ter menos tempo, você vai se encontrar com duas categorias de pessoas. Com uma categoria que vai te dizer: em 2020, em 2021, foi o ano da desgraça da minha vida. Eu estava quase recebendo isso, eu estava quase sendo aquilo, eu estava quase conquistando, mas veio a pandemia e acabou com a minha vida. Hoje eu estou na miséria por causa daquele ano. Mas eu te garanto também que terão pessoas que dirão que no meio da pandemia, eu conquistei coisas que eu nunca imaginava que eu ia conquistar. Eu conquistei coisas, eu conquistei lugares, eu fui para lugares, né, Jonatas e Paloma, né, abri uma ótica lá em Santa Bárbara, Barbacena, é aquela região ali. Lá em Barbacena, conseguimos abrir uma ótica. Estou citando que é exemplo dos irmãos. Eu consegui a promoção. Sabe por quê? Porque você escolheu como você vai passar pela crise. Você colocou na frente: Deus é que está no controle. Deus está no controle da fome. Então é o Deus que vai me direcionar como passar por aquele momento. Sim, meus irmãos. Isso é tão realidade, porque a história de José nos ensina isso aqui. Mas é uma coisa que eu acho interessante, que tem uma coisa que não ajuda muita gente a superar crises na vida. Eu vou amarrando com a história de José aqui. É porque tem pessoas que não aprenderam a superar traumas do passado. Quem está me ouvindo, diga: estou aqui, pastor. Então, eu vou dar material para a Paola colocar no Instagram. Quem não sabe que eu estou dizendo ironia, depois você no Instagram deve ver que fica falando do pastor dela lá, desviando os crentes tudo da igreja. Aprendendo a vencer os traumas do passado. José era o camarada, irmãos, que tinha todos os motivos para chegar numa fase da vida dele e dizer o seguinte: eu vou morrer nessa prisão aqui, porque Deus me deu um sonho, mas olha onde eu estou. E tem pessoas que não estão entendendo que se ele não superar traumas do passado, o trauma dele vai se tornar uma barreira. Os traumas deles vão se tornar, ao invés de impulsioná-lo, vão se tornar o quê? Em um peso na vida dele. José, ele teve de superar o trauma, e eu vou te dizer como que José passou e superou os traumas do passado. Porque a coisa era terrível, irmão. E teve José um sonho.
Quem que vendeu ele como escravo, irmãos? Os próprios irmãos. E diga-se de passagem, José era um dos mais novos, mais novo que ele era só Benjamim. O que a gente faz com o irmão mais novo, irmão? Protege. Quantos irmãos mais velhos já não correram atrás dos outros por causa do irmão mais novo? Quantos irmãos mais novos já não falaram assim, eu vou chamar meu irmão lá? É proteção. Mas José, como irmão mais novo, o que os seus irmãos fizeram com ele? Jogaram num buraco, tiraram do buraco, sabe para quê? Vendê-lo. José tinha 17 anos naquela ocasião. Sabe o que é aquilo na vida de um jovem, irmãos? Sabe que trauma que aquele não é? E o pior é o seguinte, chega na casa de um homem, é acusado de assediar a mulher dele, vai parar dentro de uma cadeia. Tudo por causa de... E teve José um sonho. E tem pessoas, irmãos, que não decolam na vida, não guinam na vida, não saem na vida, porque não superam traumas do passado. Ah, pastor, o senhor não sabe o que eu passei. Você também não sabe o que eu já passei. Ah, pastor, você não sabe o tamanho da minha dor. E você não sabe o tamanho da minha também. Mas sabe o que eu decidi? Que a minha dor não vai me parar. Que o meu Deus é maior do que a minha dor. Eu tomei uma decisão. A dor vai vir. Mas aquele que é poderoso, Ele é suficiente para me fazer superar aquele momento. Sim. Olhe bem. A primeira coisa que José faz para superar isso é lembrar das promessas de Deus. É lembrar das promessas. Isso aqui é tão óbvio que no capítulo 42, você pode ler a partir do primeiro versículo, vai dizer, no versículo de número 6, diz que quando os irmãos de José chegam no Egito, capítulo 42, versículo 6, os irmãos dele chegam no Egito. José, nessa ocasião, chuta com quantos anos que José estava? Claro que é aproximado. José foi para lá com 17, José aqui já agora já estava com 39. Sabe o que é isso, irmãos? 22 anos, irmão, longe da família. E aí você vai entender agora o que é isso. Olha aqui. E quando os irmãos chegam, quem estava coordenando tudo era quem? José. José era o braço direito de Faraó. José era o homem que mandava e desmandava. Só que os irmãos dele não conheceram. Eu falo de 22 anos, a aparência dele era completamente diferente. Com certeza já tinha barba, com certeza estava de uma indumentária diferente. E os irmãos de José chegam e fazem o quê? Se prostram. No versículo de número 9, diz que José se lembrou do sonho. Primeira coisa que vai fazer a gente superar traumas, irmão, é se lembrar que Deus esteve sempre na nossa história. Que Deus esteve sempre na nossa história, passou o que passou, só que quando Deus nos mostra alguma coisa, Ele mostra o final. E muitas vezes nós achamos que aquele final vai chegar por acaso. Não, Deus vai nos passar por processos. Mas quando os irmãos de José chegam e se ajoelham, José se lembra, Deus mostrou esse momento, Deus mostrou que iria isso acontecer, não é condição de adoração, é de superioridade. Primeira coisa, lembre-se, para superar traumas, para superar momento difícil, se lembre que tem um Deus que fez uma promessa para você, e esse Deus te acompanha, essa promessa te acompanha. Meu irmão, mas tem outra coisa aqui. Se o seu passado for mal resolvido, trava tudo. Meu irmão, eu estou falando aqui, quem está entendendo, diga glória a Deus. Ler a vida dos outros é muito fácil, agora ler a vida dos outros na nossa, que é difícil. Por quê? Porque agora eu pego os irmãos de José, porque a partir do capítulo 42, depois você lendo o capítulo 42,
você vai notar o quê? Que os irmãos de José tinham um passado mal resolvido. Já ouviram aquele ditado? Que uma mentira falada várias vezes, ela se torna uma verdade? É a verdade para quem está ouvindo, mas não é para quem está falando. Por quê? Porque para os irmãos de José, quando José faz toda uma estratégia para pegar os seus irmãos e fazer eles sentir o gosto amargo, eles se lembram na hora. Viu? Foi por causa do nosso irmão, capítulo 42, versículo 19 a 23. Eles tinham um passado que perseguiam eles. Eles tinham um trauma que perseguiam ele, uma traição que perseguia eles. Eu sei que Deus mandou dizer isso aqui, vai doer na vida de alguém aqui. Mas resolva. Resolva. Não sei de que área que é. Se é área matrimonial, se é de marido com esposa, se é de filho com pai, eu não sei, mas resolva. Porque se você não resolver isso, a sua vida não vai andar. É isso que está travando a sua vida, é uma mentira contada há muito tempo, que parece que ela se tornou verdade, ela não se torna verdade. Ela só te pune. E sempre que alguém vive com uma mentira, situações que se levantam, ela só se lembra, é por causa daquilo a pessoa se torna um escravo. O passado mal resolvido se torna um inimigo implacável. A nossa história precisa ser resolvida com passados mal resolvidos. E tem uma outra coisa que eu anoto aqui, que eu encerro aqui, que é o ápice dessa mensagem aqui hoje, nós devemos usar a chave da prisão que nós estamos nela. Por quê? Porque José lançou o perdão sobre a vida dos irmãos dele. E quando eu li sobre a vida de José, depois eu estava lendo mais um pouco à frente, depois que Jacó morre, que é o pai deles, os próprios irmãos de José ficaram assim, agora ele vai acabar com a gente. Você sabia que no ato do perdão, é mais fácil sarar o ofendido do que o ofensor? Porque o ofensor sempre vai esperar alguém dar nele uma apunhalada pelas costas. Porque quando o ofendido, ele supera. Mas é engraçado que o ofensor é mais difícil recuperar do que o ofendido. Então você entende agora por que Jesus falou para você e para mim e para todos nós, que o perdão não é para ser pedido, é para ser liberado. Quem está aqui, diga amém. Perdão não é para ser pedido. Eu queria o seu perdão. Não, perdão é para ser liberado. Eu te perdoo. Porque você perdoar alguém, não está em questão ele querer o perdão, está em questão em você liberar ele. Amém? Irmão, esse treco que machuca, posso falar como isso, Deus tratou isso na minha vida? Quem quer ouvir, diga amém. Que eu falo com vocês, que o pessoal, nossa, pastor prega, parece que a vida é tão... Não, meu irmão, a vida minha foi difícil. Tive um pai, até os 9 anos de idade, nesse tempo meu pai se afastou da igreja. Meu irmão, a vida virou do avesso. Meus irmãos e eu crescemos na adolescência, praticamente sem pai. E a vida foi indo, vendo irmãos meus se envolvendo com drogas. E o único dos homens que não teve essa experiência no mundo foi eu. As minhas irmãs, graças a Deus, sempre foram pessoas firmes. Mas os meus 3 irmãos, hoje eu tenho 2 irmãos falecidos. Notem aqui que eu fui crescendo nessa questão quando eu fui adquirindo uma idade, um trauma lá de trás,
de um pai que eu sempre esperava ter, não estava tendo, me carrega agora, e agora tudo que acontecia de errado com os meus irmãos, vi os meus irmãos entrando no mundo, eu atribuí ao meu pai. Entro na minha vida profissional com esse pensamento, inclusive quando eu me formei na escola da Fiat, eu vi o meu pai uma vez no ano, uma vez só, traumas que vem carregando, traumas que vem, resumindo o assunto, e eu achava que aquilo era justiça, eu achava que aquilo eu estava certo, eu achava que aquilo eu era o certo da história. Nessas alturas, o meu filho, o Aleph, que hoje tem 19 anos, ele não tinha nem 1 ano de idade ainda. E lembro que eu estava trabalhando um dia no segundo turno da empresa. Tinha um rapaz novato da empresa, que tinha 1 mês que eu estava na equipe, tinha 1 semana que eu estava trabalhando, ou nem isso, que eu estava trabalhando com ele. E era mais ou menos umas 10h30 da noite, eu trabalhava na equipe de manutenção, conversando com ele contando a história, e daqui a pouco ele começa a contar a história dele, da separação da esposa, aquele negócio todo, e eu começo a metralhar o meu pai. Esse rapaz, ele virou para mim, e nessa ocasião eu já tinha começado a ter o curso de bacharel em teologia, naquele ano. Eu lembro que ele apontou o dedo na minha cara e disse assim: você está errado. Meu irmão, eu tomei um susto tão grande, que todo mundo que eu falava aqui, todo mundo concordava comigo. E esse rapaz apontou o dedo na minha cara e disse assim: você está errado. O seu pai está amarrado por sua causa. O seu pai pode não conseguir nada na vida por causa de você. Meu Deus, eu só sei que Deus foi falando. E eu só sei que no final daquela conversa, estava ele e eu chorando. Nós dois chorando, porque o Espírito Santo me pegou, mas me moeu. Você está vendo como é que eu passo a bola para frente? Ele me pegou e me moeu, e eu falei assim: então tá bom, e eu entendi o recado. Aí, sabe por que ele estava chorando? Porque ele estava desviado da igreja, e Deus usou ele para falar comigo, e ele voltou para Jesus naquela hora. Porque ele voltou falando: Deus ainda me usa, e foi nós dois agarrados, chorando um com o outro. E eu lembro que era meia-noite, eu liguei para a Kátia, era uma quinta-feira, meia-noite de quinta passei, e disse: amor, eu tenho que ir no meu pai esse final de semana, era 500 quilômetros, meu irmão. Não tinha carro, meu irmão. Eu falei com ele: eu tenho que ir lá ver o meu pai. O que foi, amor? Eu tenho que ver, eu tenho que resolver ele e algumas coisas do passado. Eu tenho que sair de dentro dessa prisão, tenho que sair. E eu lembro que até hoje, a minha esposa, na sexta-feira, ela me ligou, que ela estava ouvindo até um pastor falar, o Marco Antônio Costa, que eu ouvia muito quando eu vinha do seminário, falando sobre perdão ainda, falando que aquele que o ofendido está preso junto com o ofensor quando ele não libera o perdão. E no sábado, de manhã, nós fomos uma viagem que gastava 8 horas, irmão, gastamos mais de 16 horas para chegar. Mas eu cheguei. Fomos minha esposa, eu e meu menino. Meu menino, quando já estava andando de pouco, o Aleph. E o meu pai, você vê que ele entendeu, e disse: pai, eu preciso conversar com o senhor. Depois de ter brincado um pouco com meu menino, nós fomos para o quarto. Meu irmão, pensa num cara que chorou. Mas pensa em alguém que jogou todo o lixo para fora. Não nele. Alguém que o lixo foi liberto literalmente. Alguém que foi colocando: pai, eu carrego isso, pai, eu carrego isso, pai, eu carrego isso, pai, eu carrego isso. E fui falando, mas no final falei uma coisa com meu pai: eu não estou aqui para te perdoar, eu estou aqui para ter o seu perdão. Porque eu estive errado todos esses anos. Porque eu te condenei disso e disso. Meu pai virou para mim e disse: meu filho, quem tem que me perdoar é você e seus irmãos. Porque eu tenho consciência de todo o erro meu dessa história. Eu que sou errado. Eu disse para ele: pai, eu quero que o Senhor me perdoe, mas eu quero aqui, em nome meu e dos meus irmãos, liberar todo o perdão sobre a tua vida. Liberar todo o perdão sobre a tua vida. A partir desse ano, irmão, eu sei o que é falar de perdão.
A partir disso, sei o que é, você sabe o que é libertação, é libertação, é libertação. Você pode estar agora, dentro de você pode estar queimando, mas eu sei que foi o Espírito Santo que me pegou e disse: a sua vida não vai andar se você não liberar. A sua vida, e foi nisso que Deus me deu a direção. Você e o seu ofensor, vocês estão presos dentro da mesma cadeia. Vocês estão presos dentro da mesma cadeia, só que tem uma diferença. Quem está com a chave é você que foi ofendido. E muitas vezes quem está ofendido não quer pegar a chave, não quer abrir a cadeia. Ele fala, ele vai morrer aqui dentro, mas você está lá dentro também. Ele vai morrer, ele merece morrer, meu irmão. Ninguém merece o perdão. Ninguém mereceu o perdão, mas Deus liberou o perdão sobre a minha vida e sobre a tua vida. Ninguém merecia a graça, mas Ele liberou a graça. A questão aqui não é o que o outro fez com você, porque lá na parábola que Jesus conta em Mateus capítulo de número 18, do juiz Inico, Jesus ele vira e diz assim, que tinha um homem que tinha 2 devedores, um estava lhe devendo 10.000 talentos, e esse que devia 10.000 talentos, um devia a ele 300 denários. Sabe o que quer dizer isso? O primeiro devia uma dívida incalculável, o segundo trabalhava 3 meses e pagava. Esse que devia 10.000 talentos, aquele que precisava do dinheiro chamou ele e falou assim: me paga o que você me deve. Ele disse: não tenho como pagar, vou pegar o seu filho para ser escravo. Ele implorou. Aquele que devia 10.000 talentos, uma dívida incalculável, foi perdoado, foi liberado. Digamos que o rei diz: você está liberado da dívida. E aquele saiu todo satisfeito. Só que ele encontrou com alguém que devia a ele, que foi perdoado de uma dívida de 10.000 talentos, foi perdoado de uma dívida. Encontrou com alguém que o devia 300 denários. E disse: me paga o que você me deve. Me paga, eu não tenho como pagar. Mandou prender ele, até que ele pagasse a dívida. Só que aquele senhor ficou sabendo do que aquele que foi perdoado de 10.000 talentos não fez com aquele que devia uma dívida muito menor. Virou e disse: traga ele aqui. A palavra daquele senhor para ele disse: por que eu te perdoei de uma dívida tão grande? Por que eu te perdoei de uma dívida incalculável? E por que você não perdoou aquele que te devia de uma dívida tão pequena? Porém agora eu te prendo, para que você pague a tua dívida. Vou prender você e seus filhos até que a sua dívida seja paga. E diz a Bíblia que ele chorou, e Jesus virou e disse o seguinte: assim vos fará o vosso Pai que estás no céu. Quem disse isso foi Jesus. Quem disse isso foi quem? Assim vos fará o vosso Pai que estás nos céus, se de todo o vosso coração você não perdoar o próximo dos seus pecados. Sabe o que é isso? Deus lhe perdoou de uma dívida impagável. Deus me perdoou de uma dívida impagável. Não há dívida maior do que a que Deus nos perdoou. Não há uma dívida maior do que a que Deus nos perdoou. E hoje tem pouca gente, não tem problema. Deus hoje fala com pessoas aqui: pega a chave que está na sua mão, sai de dentro dessa cadeia, que a partir de um momento que você sair dela, a sua vida vai sair, a sua emoção vai ser sarada, a sua vida física vai ser sarada, a sua dívida com Deus você não tem, mas você merece agora, alguém merece o seu perdão, porque Deus te perdoou. Você pode liberar sobre ele, seja quem for agora, fique em pé no lugar onde você está. Eu entrego essa palavra de Deus para vocês aqui hoje, porque José aprendeu a conviver com as crises da vida. José, ele aprendeu a superar os traumas do passado e a liberar as pessoas. Meu irmão, diz a palavra de Deus, que quando José deu a se conhecer aos seus irmãos, a Bíblia diz que José chorou e gritou, de tal forma que todo o palácio escutava José chorar. Sabe por quê? Porque José estava se libertando de uma prisão. José estava se libertando de uma prisão. E só tem uma forma de você sair dessa prisão: é você usar essa chave que está na sua mão. É você usar essa chave e dizer: eu perdoo.
eu perdoo. Eu não sei quem Deus te encara agora, porque Deus não marcou esse dia aqui à toa. Eu não sei quem Deus coloca na sua frente aqui hoje, mas Deus, Ele mostra para você aqui hoje. Sabe qual a resposta que você precisa? É liberar o perdão. Sabe qual a resposta que você precisa? É liberar. Tem pessoas que a oração não sobe, tem gente que a consagração não sobe, porque o coração está magoado, a raiz de amargura está no coração. Porém aquele que liberta está aqui, aquele que fala está aqui, mas a tua boca tem que dizer: eu libero, eu libero, eu libero, eu libero.